show de bola. Vamos lá, Gabriel? Bora. Deixa eu começar perguntando aí o que está à frente da área comercial das empresas de vocês. Tem alguém específico ou são vocês mesmos? Quem fica na frente? Levanta a mão, por favor. Ah, todo mundo, então. Todo mundo na conta comercial também, legal. Bom, entendo que pelo menos grande parte de vocês tem a própria empresa, é isso mesmo? Isso. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo, show de bola, então tá bom. Bom, galera, prospecção é uma coisa, é sempre, às vezes até tabu de falar, né? É uma coisa que a gente arrepia, é uma coisa que dá uma emoção mais forte, porque, pô, prospectar cliente, como que eu ligo para uma pessoa, como é que eu abordo, como é que eu invado o mundo dela para vender uma coisa. E nem sempre é uma experiência boa, normalmente a gente tem experiências ruins com isso, na verdade. E aí já teve experiência ruim na prospecção? Sendo prospectado? Sendo prospectado, sim. Como? Sendo prospectado, muitas experiências ruins. Ok. Eu, há exatos 25 minutos atrás, eu recebi uma ligação de prospecção. Estavam me ligando para vender imóveis. E até a moça foi bem bacana, ela fez uma abordagem legal, ela fez algumas perguntas de qualificação, me qualificou logo de cara, né? Mas sempre tem alguma coisa que parece que falta, sempre tem alguma coisa que as pessoas não fazem tão bem e acabam nos traumatizando. Então, eu sou um traumatizado da prospecção. As pessoas não me prospectaram muito bem, então eu tenho que sempre lidar com esse pavor e esse medo de prospectar. É normal, gente, acontece com todo mundo. Como eu sempre falo, eu acredito que há certas personalidades que estão mais afinadas com o mundo de vendas, especialmente com a parte de prospecção. Então, elas estão mais prontas para prospectar, não tem esse temor todo de falar com as pessoas, aquela coisa toda. No entanto, há um processo para ser seguido, para que a gente faça uma prospecção de uma forma elegante, de uma forma que seja boa para o cliente. A gente fala muito em vendas sobre experiência do cliente, né? Falamos sobre envolver o cliente, como cativar o cliente, como conseguir a atenção do cliente. Bom, isso acontece nos primeiros 4 segundos de ligação. Deixa eu entender aqui um pouco mais de vocês é o seguinte. Todo mundo faz prospecção pelo telefone? Quem faz, levanta a mão, por favor, só para eu saber. Alguém faz só prospecção pessoal, bate na porta? O pessoal está Porta em porta. física, assim, tipo, ir até o Ir na cliente. porta do cara mesmo vender Barça? Exatamente, tipo isso. Ou vai na empresa direto, alguém prefere fazer essa abordagem, alguém faz isso? Eu não prefiro, mas eu faço também. Eu faço. Eu já fiz bastante. Okay. Como é que, eu estou curioso, como é que isso funciona para vocês? Tem funcionado, tem sido bom? Qual é o resultado? O que acontece? Que alguns dos meus... Eu trabalho tem um marketplace de prestador de serviço, né? E algumas profissões eu não acho elas na internet, né? Não, por exemplo, um chaveiro, um sapateiro, são profissões muito difíceis de encontrar, né? E pessoas bem resistentes à mudança, à tecnologia. E essas a gente tenta fazer um door-to-door, assim. São bem Funciona, recebem bem? São bem resistentes, né? Recebem bem, outros nem tanto, mas são bem resistentes, assim. Não teria outra forma para chegar neles, né? Então a gente acaba fazendo. Legal. Tá, então só para entender a indústria, então tem umas pessoas que bem isso, tem que fazer esse tipo de abordagem. Legal. Gente, no telefone ou pessoalmente, nós temos cerca de 4 segundos para captar a atenção das pessoas que a gente está falando. Em 4 segundos, ela te julgou, ela te etiquetou e ela vai responder para você da forma que ela te enxergou. Faz sentido? Faz. Nós aprendemos a não julgar o livro pela capa. E o que nós fazemos todos os dias? Nós julgamos o livro pela capa. Você vai na rua, você está lá no seu canto do quarteirão, você vê uma pessoa estranha vindo na sua direção, o que você faz? Você atravessa, né? Você continua, você atravessa a rua e continua o seu caminho. Não, a gente julga, a gente está preparado para isso, assim a gente sobreviveu até agora. Né? A gente fica sempre ali cuidando, o nosso cérebro fica sempre cuidando para ver se tem perigo. Normalmente, as pessoas têm alguma experiência ruim com vendas, têm alguma experiência ruim com o vendedor que vendeu alguma coisa para ela, que ela não precisava. Então, o primeiro conceito de vendas que eu gostaria de passar para vocês é o seguinte:
Vendas não é vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Não é vender areia no deserto. Não é vender gelo para esse mundo. Vocês não vão fazer isso. Pelo menos não aprendendo vendas de mim. Vocês vão aprender a lidar, entender qual é a necessidade do cliente e saber se o seu produto se encaixa com essa necessidade. Se o seu produto se encaixar, se o seu produto ajudar a vida desse cliente, então vocês vão ter que fazer o favor dele para ele e vender. Mas caso isso não aconteça, então vocês vão pedir licença e vão passar para o próximo cliente. Não vão tentar vender. Porque é o seguinte, depois que a gente trabalha muito a nossa persuasão e a gente começa a entender como que a venda funciona, você começa a ter o poder de vender coisas para as pessoas, mesmo elas não querendo comprar, mesmo elas não precisando, mesmo elas não tendo dinheiro para comprar. É assustador assim, pessoas não é assim mesmo que funciona, você pode, com um passo a mais, passar de persuasão para manipulação. E esse não é o objetivo. Então, voltando à prospecção, tendo esse objetivo em mente, você vai conseguir saber que prospecção não é conseguir fechar uma venda. Você não está ligando para uma pessoa tentando fechar ela. Você está ligando para ela, principalmente, para identificar se o seu produto tem sinergia com o que ela precisa, se ela realmente precisa do seu produto, e dois, se ela pode pagar pelo seu produto. Essas duas informações são cruciais. Porque se você, mesmo se você é uma pessoa que queira o seu produto, precisa do seu produto, mas ela não pode pagar, você vai fazer um serviço para ela. Ela vai comprar, ela vai se dar mal, e aí uma dessas ela vai te dar um review ruim, e você não vai conseguir vender isso para frente. Então tem toda uma estratégia por trás disso. E tem processo. Tendo um processo, a gente não precisa ficar inventando modo. A gente não precisa ficar descobrindo, testando coisas. Tira um pouco do trial and error aí da nossa equação. E aí é só fazer isso repetidas vezes para você prospectar. Mas o objetivo da prospecção principal é justamente entender isso. Se aquela pessoa é ou não é o seu cliente. Se ela for o seu cliente, aí que você vai passar para a parte da apresentação. Mas depois que você descobriu isso, a apresentação e fechamento é uma grande consequência, na verdade. Você descobriu que você precisa do seu produto. Você descobriu que ela pode pagar. Você descobriu que ela vai se beneficiar com isso? Você pode até ter gente resistente, mas aí a sua apresentação vai ter que ser forjada de uma maneira que você consiga fazer ela entender o valor daquilo. Outro conceito importantíssimo de prospecção é o seguinte: cerca de 50% de qualquer indústria que vocês estejam falando não vai fechar com vocês. Ponto. Simplesmente por dois motivos. Uma parte desses 50% não vai comprar de vocês mesmo. Se eles forem uma apresentação de vocês, se eles aceitaram vocês na empresa deles, qualquer coisa que eles tenham feito que conecte vocês, pode ser que eles tenham feito forçado de uma maneira forçada e não exatamente buscando alguma coisa, alguma solução para o problema deles. Então, parte desses 50% é isso. A outra parte são pessoas que, legal, eu entendo, eu preciso, mas eu já estou num ponto que eu não quero mais lidar com isso. Eu estou para me aposentar. Eu estou vendendo essa loja, estou vendendo esse estabelecimento, estou vendendo esse emprego, não quero saber mais. Então, desses 50% tem pessoas assim, que não vão se importar com o produto de vocês, mesmo que agregue um valor massivo na empresa. O importante é saber identificar essas pessoas logo, para a gente perder pouco tempo. Voltando ao exemplo agora que eu tive há meia hora atrás, uma última imobiliária, ela me ligou e ela me perguntou, me falou assim rapidamente, nós estamos com empreendimentos assim, assado, vai executivo, e quer dizer, se o senhor está interessado em investir ou comprar, não sei o quê. Aí eu pensei, não. Falei, tá bom, não mesmo, nem para investir, nem para... Não. Então tá bom. O senhor tem alguma referência, sabe de alguém que precisa? Eu falei, não. Ok, ela desligou o telefone e foi para a próxima. Ou seja, ela logo rapidamente, ela identificou se eu era ou não um cliente e passou para o próximo. Pronto. Isso é prospecção, feita de uma forma decente. Isso é uma boa prospecção. Ela não perdeu o tempo, ela não perdeu o tempo dela, ela nem foi para a apresentação, porque não tinha nenhum motivo para ir para a apresentação. E pronto, próximo cliente. O grande erro de vendedores amadores é o seguinte: eles entram na apresentação antes da hora. Por quê? Porque eles acham que, se eu apresentar o meu produto,
o meu cliente vai entender o valor todo disso aqui e ele não vai ter mais objeções, porque eu apresentei tudo para ele. E quando você faz isso, você passa por amador. Você passa por uma pessoa que não conecta. A gente faz negócios com pessoas que a gente gosta, a gente faz negócios com pessoas com quem a gente se conecta bem. Quando você liga para uma pessoa, você está invadindo o mundo dela. Se você entra no mundo dela com uma energia ruim, ou uma energia muito diferente da dela, e você já chega apresentando, o que ela vai pensar? Eu digo que ela vai pensar. Mas quem é esse maldito me ligando? Quem é essa pessoa? O que essa pessoa quer? E aí ela responde, nós somos reativos. Nós tratamos as pessoas com reatividade. Se nós nos sentimos bem, se nós nos sentimos bons sentimentos, nós respondemos da mesma maneira. Caso contrário, da mesma forma. Então, quando você liga e cai na apresentação de cara, achando que isso vai ser benéfico para a sua negociação lá na frente, você está dando um tiro no pé. Justamente falando disso. Eu não pedi para você me ligar para me apresentar nada. Eu não tenho tempo, eu tenho outras coisas para fazer. Eu estou olhando no Facebook. Isso é mais importante do que eu falar com você nesse momento. Tá? Essa é o sentimento que eu tenho. Por isso que quando a gente começa o processo de prospecção, primeira coisa de tudo, uma boa primeira impressão, uma boa apresentação de você, uma leve introdução sobre o que você está falando, sobre o que você vai falar, o que você vai vender para ela, qualificação. Aí, depois que nós qualificamos esse cliente como um cliente positivo, pode comprar, pode se beneficiar, uma breve apresentação, e aí o primeiro compromisso. A não ser que seja o caso do Giovanni, por exemplo, que já está lá dentro, o cara uma dessa quer ouvir a apresentação toda. Né? Se você escolher uma bater na porta que a pessoa quiser se surpreender, sabe a apresentação se apresenta. Mas caso contrário, no telefone principalmente, é uma breve apresentação e um primeiro compromisso. Vendas é feita pelo modelo de compromisso. Você liga e você ganha 1 minuto para falar com a pessoa. A pessoa aceitou ouvir você por 1 minuto. Primeiro compromisso. Você perguntou se você pode fazer algumas perguntas para entender se nós não tem sinergia. E ela deixou, segundo compromisso. Você falou um pouco mais da sua apresentação e pede um compromisso novo, como, por exemplo, deixa eu te visitar, deixa eu te mandar uma apresentação na minha e eu te ligar daqui 2 dias. Outro compromisso. Quanto mais compromisso essa pessoa assumir com vocês, mais fácil fica para ela fechar na frente, na verdade. Ela já está acostumada, ela já está habituada com você. Ela já chega como uma pessoa conhecida. Não como um parceiro, mas pelo menos como alguém conhecido. E aí depois você tem outras técnicas que você vai usar na hora do cara a cara da entrevista, da apresentação, que você vai desenvolver mais sintonia, mais rapport e vai ter mais informações para que você possa levar isso a cabo e fechar a venda. Mas falando de prospecção, o seu primeiro objetivo tem que estar claro. O que você quer quando você liga para um cliente novo? Você quer visitá-lo? Você quer uma apresentação? E depois fazer um follow-up? E daí marcar uma visita? Tudo isso é estratégia, depende da estratégia da empresa. Não tem certo nem errado aqui. Tem o que funciona melhor para você, para a sua empresa, para a sua personalidade de venda. Mas tem várias estratégias que a gente pode seguir. E a prospecção fica aí. Depois que você desenvolveu essa sintonia, depois que você conseguiu esse primeiro compromisso de conectar pessoalmente, uma visita, alguma coisa assim, pô, legal, agora a gente começa com a venda. E aí, provavelmente, ele vai te dar lá na frente nas vendas e vai te dar algumas objeções. Isso me traz um pouco para esse ponto. Prospecção nem sempre é livre de objeções, infelizmente. A gente recebe certas objeções durante a prospecção. Para eu entender um pouco mais ainda de vocês, infelizmente, eu estou aí para a gente poder conversar um pouco mais, mas quem já prospecta, quem prospecta diariamente ou pelo menos semanalmente, vou levantar a mão para identificar. Legal. Então, a maioria de todo mundo. Beleza. Todo mundo prospecta semanalmente. Então, tá bom. Então, você tem percebido que, de vez em quando, você tem objeções e de vez em quando não tem. Por quê? Gabriel, explica o que é uma objeção só, não sei se todo mundo... Explica o que é uma objeção, não sei se todo mundo vai saber. Vou explicar. Objeção não é nada mais nada menos que uma opinião contrária a que você tem sobre alguma coisa. Específico do seu produto ou do seu serviço. É só uma opinião diferente. Não é um problema.
não é uma dor séria, é só uma opinião diferente. Depois que você explicar e lidar com ela, a opinião pode ser que ela converja, e aí não existe mais objeção, você se lida com objeções. Então, isso é uma objeção. Só que a maioria das objeções, elas são reativas. Elas não são baseadas em verdades. Elas são só reativas. Exemplo bem básico, bem esdrúxulo. Vocês estão andando na loja de departamento, passeando lá, vendo umas roupas bacanas, vai no evento da Polímatas, e aí alguém chega para vocês e fala assim: posso ajudar? Qual é a resposta? Não. Qual que é? Deixa eu ouvir, não ouvir. Não. Tô só olhando. Estou só olhando, pronto, é reativo, a gente responde reativamente. Já vai gravar ou já se pegar fazendo assim, tipo, não, só estou só olhando. Peraí, na verdade você pode me ajudar assim, eu tenho uma dúvida. Pelo menos já aconteceu comigo. A gente reage, então objeções são reativas. Né? Você liga, você não passa uma boa primeira impressão, você entra na apresentação, fala assim, me manda uma coisa por e-mail e eu te digo mais tarde a gente conversar, beleza? Não tem de conversa. É reativo. De novo, não é uma objeção verdadeira, não significa que ele de fato tenha que falar com o sócio. É só reação. Então a gente tem que entender o que são, quando nós estamos falando de objeções reativas, como que normalmente acontece nesse início de conversa, especialmente na prospecção, e quando nós estamos falando de objeções sérias, como por exemplo, seu preço está caro, eu preciso que você abaixe um pouco. Não, objeção, eu tenho só tanto até o patamar X para gastar. Aí é uma objeção para a gente tem que entrar em negociação. Prospecção, vocês vão pegar muito mais objeções reativas do que objeções verdadeiras. Uma objeção verdadeira que pode acontecer é a seguinte: você ligou para a pessoa, você se apresentou, você deu a introdução do seu produto e perguntou: tem um minuto para conversar? Ela fala assim: não tenho. Estou entrando numa reunião. Pô, isso não é reativo, isso é uma objeção verdade. É um problema, é uma situação do tempo. E que você vai falar? Assim, legal. Quando é o próximo momento que eu posso ligar? Quando você sai da reunião? Posso ligar tarde? Posso ligar amanhã? Você vai marcar um outro compromisso. Não, me liga mais tarde, me liga no período da tarde para você sair. Pronto, simples. Isso é uma objeção verdadeira na parte de prospecção. Salvo isso, todas as outras podem ser reativas e é nossa obrigação entender se sim ou não. Como que nós vamos lidar com elas? Bom, aí depende de cada uma das objeções que você receber. Mas normalmente elas vão acontecer nesse momento em que você abre o diálogo. Tem um minuto para conversar? Posso te fazer algumas perguntas para entender se o nosso produto tem sinergia com o que vocês fazem? Ou fechar um compromisso lá na frente? Vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma visita, vamos conversar um pouco mais sério. Mas, de novo, reação. Se vocês estiverem preparados, prontos, e é isso que a gente vai ver um pouco mais para frente no curso que a gente vai ter em junho, se vocês estiverem preparados, se apresentarem como pessoas bem afiadas sobre o negócio que vocês lidam, se vocês se apresentarem com entusiasmo, e se vocês se apresentarem como figuras de autoridade, dificilmente essas pessoas vão dar alguma objeção que não seja contornável. Normalmente elas vão te ouvir. Elas vão deixar você falar. E aí quem vai dizer se nós vamos conversar, se nós vamos falar mais, se nós vamos sentar para conversar mesmo, são vocês. Porque vocês são os experts na indústria de vocês. Vocês têm as perguntas de qualificação. Vocês não estão buscando só fechar mais vendas, vocês estão buscando pessoas que estão prontas para usar, usufruir e se beneficiar dos produtos de vocês e dos serviços de vocês. Basicamente isso. A prescrição é uma coisa muito curta. E a gente pode falar dela de uma forma muito abrangente. E tem certos detalhes que a gente usa e a gente se prepara melhor para ter melhores resultados de prospecção. Todo mundo tem que fazer. Não existe vendas, não existe empresa que lucre sem prospecção. Precisa. Não tem produto tão bom, nem ideia, nem serviço, que não precisa de um vendedor. Que não precisa de alguém batendo na porta falando com alguém. Não existe. Eu tenho isso provado de A mais B, de frente para trás. Então, todo mundo vai ter que fazer isso em algum momento. E se a gente precisa de resultados mais rápidos, prospecção é o melhor caminho. Então, basicamente, isso é prospecção. Não é muito complexo, mas a gente de vez em quando perde foco. A gente vai mais ou menos aquele negócio do atirador de flecha que atira a flecha e depois vai lá e pinta o alvo no meio. Né? Em vez de atirar no alvo,
Então é isso que às vezes a gente vê na indústria hoje em dia no mundo de prospecção. A gente faz uma prospecção, a gente escuta alguém fazendo uma prospecção, a gente aprende a fazer prospecção de uma forma errada, a gente imagina que está certo, no fundo da nossa cabeça a gente sabe que está errado, sabe que né, isso é chato, não funciona. Né? Você vai pegar o telefone na segunda-feira de manhã, você precisa prospectar, você sabe que o telefone vai pesar uma tonelada. E, mas a gente nunca para para falar assim, o que eu preciso realmente fazer para prospectar? O que eu preciso ter? Quais são as perguntas que eu preciso fazer? Como que eu gero sintonia imediata? Como que a pessoa precisa me ver? Faz sentido até aqui, gente? Sim. Quanto tempo eu tenho, gente? Tem mais... Data. Acabou! Não, pode falar, mas agora é começar a pergunta já. Não, gente, vamos lá. Eu quero ver perguntas perguntando e vamos conversando a respeito das necessidades que vocês têm exatamente. Então, me aproveitem. Enquanto vocês estão pensando, deixa eu explicar um pouco a minha situação e primeiramente agradecer a paciência de vocês de estarem aí falando de uma TV. Eu tive que vir assim, de última hora para Birigui, interior de São Paulo. Foi um calor danado aqui nessa terceira. E minha avó passou mal, infelizmente meu pai estava em viagem, meu sócio, então ele estava em viagem, eu tive que vir aqui acudir a nossa família aqui em Birigui. Então obrigado pela paciência de vocês estarem aí falando comigo pela TV. E eu estou muito feliz de participar desse evento, mesmo aqui estando longe, eu queria estar muito aí nessa mesa conversando com vocês. Então obrigado, gente. Valeu. Gabriel, eu queria que você, na verdade, falasse um pouquinho mais. Você comentou sobre pequenos compromissos, né? Eu acho que seria legal explorar um pouco mais isso, ainda mais que a gente está falando de prospecção com uma pessoa que não conhece a gente ou que está ouvindo pela primeira vez, né? Então, como que eu posso fazer esses pequenos compromissos numa conversa, na primeira abordagem? Ou até citar exemplos, né? Então vamos passar por um exemplo de prospecção. Antes disso, compromisso é o seguinte: toda venda precisa de compromisso. O grande erro na área comercial é que de vez em quando isso não acontece. Vocês já tiveram algum caso de alguém que pediu assim, manda uma coisa por e-mail e eu te retorno? Já passaram por isso? Todo mundo passou por isso. Imagino que vocês também tenham passado por isso, né? Por quê? Quem está dando compromisso aí? É o vendedor, é o comprador, aliás, né? O comprador está dando compromisso. Me manda alguma coisa e eu te retorno. Então, ele se posiciona como o expert, como autoridade na conversa, que já é um grande problema, e vocês ficam nessa... A gente fica a ver navios, né? Fala assim, o cara falou que vai me retornar. Aí não retorna uma semana, você liga de novo, o cara nem lembra de você. E aí, sintonia, pelo outro lado, um espaço, e você nem sabe por onde você começa. Então, a ideia dos compromissos é a seguinte, é que vocês deem os compromissos. Normalmente, autoridades dão compromissos. Vocês vão no médico, sendo no consultório deles. Ele começa a perguntar, o que tem de errado? O que você está sentindo? Qual é o problema? O problema é esse, aquele. Você explica tudo. O cara vai lá, diagnostica, e depois o que ele faz? Você dá uma receita e fala assim, você vai tomar esse remédio durante 7 dias e depois você vai voltar aqui. Beleza? E abre a porta para você ir embora. Ele deu um compromisso. Autoridades dão um compromisso. A gente percebe a autoridade e dá um compromisso. A ideia dos compromissos é justamente essa. É que vocês passem a dar os compromissos para o cliente. Ligou? É uma primeira abordagem. Vocês nunca conversaram antes? Fala, escuta, a gente nunca conversou antes, mas rapidinho. A empresa faz isso, aquilo, a gente faz assim, assado. Tem 1 minuto para conversar? Primeiro compromisso. Tem 1 minuto para conversar? Eu preciso saber se tem tempo ou não, porque se tiver, eu preciso conversar com você. Primeiro compromisso. Bem simples. E aí você vai, inclusive, perguntar de uma forma extremamente elegante. Você vai perguntar tem 1 minuto para conversar? Num tom muito amigável. Que, no fundo da mente dele, fica assim, todo mundo tem 1 minuto, né? Todo mundo tem 1 minuto para conversar. Você também deve ter. Então, a nossa tonalidade de voz, no telefone, especialmente, também passa certas mensagens. Né? Então, a tonalidade é muito importante como linguagem não verbal. Então, esse é um exemplo do primeiro compromisso. Depois disso, depois que você conseguiu esse minuto, você vai logo entrar na parte de qualificação, que é fazer perguntas. E quando a gente vai entrar nesse tipo de coisa, é quando a gente vai realmente invadir o mundo da pessoa. Vamos começar a tirar a informação dela, que às vezes é extremamente delicada. Então você vai fazer o seguinte, escuta, para entender, para não perder seu tempo à toa,
posso te fazer algumas perguntas para ver se o meu produto pode te atender mesmo? Pronto, esse é um exemplo bem básico. E esse é o segundo compromisso. Posso te fazer algumas perguntas? E aí a pessoa, provavelmente, se você perguntou de uma forma legal, provavelmente vai assim, claro. De novo, mais um compromisso que ela aceitou tomar de você. E aí você vai fazer 5, 6, 7 perguntas para identificar se ela é um cliente potencial ou não. Se ela tem habilidade para usar o seu produto, se ela realmente quer, se ela vai se beneficiar, se ela pode pagar, se ela tem pressa, se não tem, se ela está sendo atendida por um concorrente ou não, o que ela gosta, se ela deixou de gostar do concorrente. Então, tudo esse tipo de informação você vai conseguir aqui. E aí você vai passar assim, depois que você terminou a qualificação, entendeu que ela é um cliente, você termina com uma frase bem simples, assim, baseada em tudo que você me disse, nós temos bastante sinergia. E você entra na apresentação. O meu produto faz isso, assim, eu atendo meus clientes dessa forma. O que eu quero fazer agora é o seguinte, sentar com você por 15 minutos amanhã para te explicar exatamente a nossa proposta de negócio. Exatamente como que o meu produto vai te beneficiar. E aí esse é o terceiro compromisso dessa rodada. Você pediu um compromisso para sentar com a pessoa, visitar a pessoa, visitar a empresa dessa pessoa e sentar e conversar, ter uma reunião com ela. Ou então, se a estratégia da sua empresa diz que você deve mandar uma apresentação porque tem bastante coisa para falar, tudo bem. Seguinte, eu vou te mandar uma apresentação para você ler. Ela vai dizer isso. Você vai entender assim, assado. E daqui 2 dias eu vou te ligar para a gente conversar sobre essa apresentação. Pode ser. Esse é o terceiro compromisso. 3 compromissos você pode ter na prospecção. Aceitou isso, pronto. Você passa para a próxima parte, daí é visitar, aí vai começar a negociar, entender mais um pouco das necessidades e expectativas do cliente, e aí você fechar ele baseado naquilo que ele precisa. Ficou claro? Essa parte de compromisso? Todo o processo de venda, gente, isso aqui nós estamos falando bem da prospecção, que é o início, né? Mas em todo o processo de venda você está sempre lidando com compromissos. Um exemplo bem básico de compromisso é se vocês têm que lidar com cotação. Se alguém de vocês lida com cotação, normalmente o cliente quer, né? Manda a cotação. Você manda a cotação. E aí o cliente fala assim, está um pouco caro. Você não tem como baixar? E você fala assim, não, tenho sim, posso baixar 10%. Aí o cliente fala o quê? Legal, vou falar com o diretor. De novo, ele está controlando a conversa, ele está controlando a venda. Né? O que nós fazemos, o que eu faço constantemente em uma das indústrias que eu atendo, é sempre assim, a cotação mensal, ciclo de venda, todo mês. Né? Então eu mando uma cotação e pergunto se está bom. Esse preço se encaixa no seu orçamento? E o meu cliente pode retornar falando assim, não está bom, tem um preço melhor aqui na mesa. E eu faço uma outra pergunta, legal. Que preço que a gente precisa dar para fechar com você hoje? Legal, precisa dar 20% mais barato. Se eu posso chegar em 20%, digamos que nesse caso eu falo o seguinte para ele. Falar, olha, eu preciso de uma aprovação do meu gerente para chegar nesse preço. Mas se eu conseguir, você fecha comigo hoje? Entendendo agora como é que a gente joga, agora como é que a gente troca os papéis? Eu sou a autoridade. Eu baixo o preço para você, mas você tem que me dar um compromisso que você vai comprar. Esse é o poder do compromisso. Quando a gente fala assim, não é legal, você chegar nesse preço, eu fecho. Aí eu vou lá no gerente, converso com ele e falo, legal, está fechado, eu estou te mandando o pedido, estou te mandando o contrato para você assinar. É assim que funciona. Quando as pessoas começam a nos ver, as ações começam a vir com uma novidade, eles começam a nos seguir. É assim que funciona. Então, esse é o poder do compromisso. Vendas, pensem em compromisso. E compromisso eu preciso que o cliente assuma comigo para ele se beneficiar e para eu manter o controle da conversa, para eu manter o controle da venda e não deixar ele sozinho lidar com isso. Beleza? Beleza. Até na nossa empresa lá, a gente tinha certas concessões que eu passava para os vendedores que eles podiam chegar e eles saíam abrindo as pernas para o cara e o cara não fechava, sabe? Essa coisa. E aí nós discutimos e chegamos assim que a conclusão que acho que era justamente essa, que as concessões elas não servem para ser dadas e sim negociadas. Aí você fala assim, vou ver se eu consigo essa concessão, mas você fecha comigo, pedir esse compromisso do cara. E isso mudou a nossa taxa de conversão do possível cliente no cliente.
pegar um compromisso Então, agora e não dar, negociar a concessão. Eu te faço, mas e aí, tá fechado? Né? Melhorou bastante pra gente quando a gente adotou esse sistema novo. Perfeito. Então, gente, estão vendo exatamente o poder desses compromissos. É justamente isso. A gente não dá para abrir as pernas para conceder nenhum desconto. Tá? O que provavelmente acontecia era o seguinte: os seus vendedores eles não acreditavam que eles podiam vender pelo preço mais alto. Provavelmente era isso. E aí eles iam lá e chegavam no preço mais baixo porque achavam que o cliente já comprava. Só que o cliente tem objeções, é negativo, o comprador é treinado, inclusive B2B, os compradores são treinados para pedir desconto. Você manda o preço e pega desconto, porque na pior das hipóteses você vai receber mesmo. Então não custa nada pedir. Mas às vezes o vendedor assustado vai lá e nem custa desconto, não vai ter desconto. Mas essa coisa de jogar pro cara é assim, tipo o preço, né? Não, mas quanto que fica bom pra você? Você não faz, ó, te faço a X, não. Quanto que fica bom pra você? Você deixa o cara falar, né? Aí você vai vendo o que você pode acomodar, né? Pelo menos pra gente, vai estar ajudando isso também. É aquela coisa de quem fala primeiro pede. Exatamente. Deixa o cara dar o preço, né? Justamente. Deixa o cara dizer, deixa ele pôr as caras um pouco na mesa. Depois você vai fazer. Às vezes o cara paga mais caro do que você consegue chegar, então deixa o cara falar. Exatamente. Muito bom, gente. Outra coisa, assim, eu estava fazendo prospecção até um tempo atrás para minha startup e tal, e eu acredito que a maioria aqui trabalha com inovação. E quando a gente vai fazer uma prospecção de algo que seja voltado à inovação, acho que tem uma questão talvez um pouco mais complexa, que é realmente fazer com que a pessoa entenda essa inovação que você está oferecendo. E eu fico pensando assim, nessa questão de criação de sinergia. No meu caso, por exemplo, eu tinha uma certa dificuldade de fazer com que... Porque eu vendia para restaurantes, então chegava no restaurante, ia fazer a prospecção, oferecia meu produto, e para o público que eu oferecia, nem sempre eles compreendiam muito bem do que se tratava. Porque como era um produto novo, né, eu vendia, teoricamente, uma terceirização de compras para eles, isso não entrava muito bem na cabeça desse consumidor. Eu queria entender, do teu ponto de vista, como que pode ser trabalhada essa prospecção num primeiro momento, né? Porque é um produto novo, como que eu posso eventualmente inserir isso para eles, enfim, uma informação um pouco mais detalhada, enfim, algo que seja mais próximo para eu conseguir, de fato, dar um primeiro passo, conseguir um primeiro compromisso com esse público, enfim. Muito boa pergunta. Deixa eu dizer, seu nome é? Gustavo, isso mesmo, muito boa pergunta. Então é o seguinte, eu tenho a mesma coisa, na minha carteira, uma das indústrias que eu atendo é a indústria de restaurante, eu tenho um startup como representante. Então é a mesma coisa, produto novo, produto que ninguém conhece, que ninguém viu, é um saco vender no sentido de que você tem que educar o mercado com uma coisa tão simples e que a gente percebe um valor tão fácil. E aí a indústria está lá atrás, há anos atrás da gente, ainda buscando entender o que está acontecendo. Então, é extremamente chato. O que a gente tem que entender é o seguinte: vendedores vendem outcomes, nós vendemos resultados, nós não vendemos produtos nem serviços, nós vendemos resultados. O que a gente tem que fazer nesses casos em que o produto é muito novo, é novo para a indústria, ou enfim, alguma coisa nesse sentido, nós temos que dar um jeito de encaixar alguma coisa que seja familiar, um resultado que seja familiar. Então, por exemplo, no meu caso, é um programa de fidelização de cliente. Então, quando eu vendo esse produto, quando eu vendo essa ideia para as pessoas, eu falo disso, eu falo de fidelização de cliente, eu falo do cliente retornando mais vezes, eu falo do cliente retornando mais rápido. Eu pergunto se essas coisas são importantes. Então, eu vendo depois, eu vou falar do produto lá na apresentação, na hora que a gente marcar a reunião. Né? Talvez um pouquinho ali no telefone, mas eu estou vendendo primeiramente para ele ver o resultado. Você quer que seus clientes voltem mais rápido? Você quer que seus clientes voltem mais vezes? Você quer que seus clientes tragam amigos? Então, essas são algumas perguntas de qualificação que eu faria. Então, pensa exatamente nos resultados. Isso aqui é a venda básica, talvez vocês já estejam cansados sobre isso, mas é justamente isso que às vezes falta para o cliente entender. Ficar focando mais no resultado do que no funcionamento do produto em si, do que ele é, porque o produto em si é realmente intangível.
mas o resultado é tangível. E você deve conhecer a indústria que você atua. Que resultados que eles estão buscando? E como que o seu produto ajuda eles a alcançar esse resultado? Você falou que é uma terceirização de compras, é isso? Na verdade, a validação que eu estava fazendo era baseada numa terceirização de compras. O produto não é bem isso. Né? Mudou um pouco depois dessa prospecção por causa da ausência de prospecção, pela dificuldade de prospectar, de fato. Eu que também trabalho com inovação, acho que posso te ajudar nesse aspecto, assim, também, né? Não sei. Porque quando a gente criou a Pós, a gente também teve que prospectar um negócio que não existia e que a gente sabia que ia ser legal, mas que as pessoas ainda não entendiam, né? Então, o que eu vejo, assim, que é importante quando a gente vai prospectar uma coisa que está posicionada na vanguarda do empreendedorismo, assim, né? Esse negócio de educar o cliente é super importante e tem alguns canais que você consegue dar uma sprintada nesse processo, assim, um pouquinho mais rápido. O YouTube é uma ótima ferramenta, dependendo do produto. O Instagram Stories hoje, assim, sabe? As pessoas estão consumindo muito esse tipo de conteúdo. Então ajuda muito a você se comunicar de uma forma mais próxima com o teu cliente, fazer ele entender a necessidade do teu produto. Posicionar no resultado, acho que o Braindot é muito legal isso. E como que a gente consegue posicionar no resultado? Como que eu particularmente, né, também vejo uma boa experiência. Você fazer perguntas de implicação para o teu cliente. Não sei se vocês já viram isso. Tem uns vídeos no YouTube muito legais. Tem um cara que faz um vídeo sobre um livro que ele leu sobre perguntas de implicação. Vale muito a pena, assim. Porque são perguntas que você faz o teu cliente identificar os gargalos dele. Dos processos dele. Aí você fala, você tem esse gargalo. Olha aqui, a minha solução resolve exatamente o teu gargalo. Sabe? Então as perguntas de implicação elas ajudam muito nisso. E como é que, assim, como estar preparado para fisgar o cara na hora que você pega esse gargalo, né? Conhecer muito bem, modelar muito bem a tua proposta de valor do negócio, né? Que é aquilo que, quando a gente fala em inovação, a gente fala em coisas que no primeiro momento elas são de fato muito intangíveis, assim. Mas quando a gente consegue posicionar a proposta de valor, a gente geralmente conclui a venda, né? Outra estratégia também que eu vejo que é muito boa de prospecção e de venda para produtos inovadores é investir em inbound marketing, assim. Então pensar em que tipo de conteúdo eu posso dar de graça para os meus clientes para me posicionar como uma referência naquilo. Aí as pessoas vão fechar com você, às vezes elas nem sabem muito bem porque elas estão fechando, mas você é uma referência, você é o melhor naquilo. Então, eu vou fechar, sabe? Foi um pouco assim o que eu vejo que quando a gente fala de inovação, a gente tem um segmento de clientes bem específico que vai querer a venda de outro jeito, sabe? Fazer uma coisa assim muito tradicional às vezes não funciona. Então eu vejo que comer pelas beiradas assim com outros tipos de conteúdo a longo prazo, assim, sabe? No começo dá uma curva, assim, uma barrigada, sabe, para baixo, mas depois é muito massa, assim, o que acontece. Desculpa aí, Braindot, também, mas trazer a minha experiência, assim. Até tem um comentário sobre isso, esse negócio de conteúdo, e a gente estuda, pelo menos eu estudo como marketing de conteúdo, é uma estratégia muito boa também para educar o mercado. Eu, por exemplo, tenho uma indústria que eu atendo, que ela é extremamente influenciada por uma indústria a qual eu não atendo. Mas essa indústria pode saber do meu produto, pode usar conteúdos grátis, pode usar materiais grátis que eu posso passar para elas, para conhecer a vantagem do produto e influenciar de fato a indústria que eu preciso atender. Então, sim, esse também é um ótimo caminho. Funciona muito bem para produtos novos, assim, que a gente tem que educar, às vezes, várias pontas do mercado, não só o nosso cliente que o cara vai pagar, mas também as pessoas que vão usar, né, as pessoas que vão se beneficiar indiretamente disso. Então, também é importante. E aí me traz a outro ponto também, que tem um autor de vendas exclusivo que é muito bom, que você deve conhecer, chamado Jeffrey Gitomer. Ele é autor de vários livros de vendas, inclusive Bíblia de Vendas, o Pequeno Livro Vermelho de Vendas, tem uma página dele, ele é muito legal. E eu estava lendo um artigo dele recentemente, ele fala o seguinte: o que você acha que é mais interessante? Eu chegar na empresa do meu cliente e entregar um cartão para ele, ou entregar um livro autografado para ele? É uma primeira impressão completamente diferente. Então, se vocês têm algum material que vocês criam, um conteúdo, justamente o que é mais interessante? Mais interessante é o cartão falar assim: tá aqui um artigo que eu escrevi,
sobre a sua indústria, sobre como abordar clientes na sua indústria, sobre o que falar, sobre como treinar a sua equipe, como motivar os seus trabalhadores, sobre os seus colaboradores. Isso é uma forma de criar autoridade. Falamos muito bem desse negócio de essa coisa de se posicionar, estar bem posicionado no mercado, e porque as pessoas fecham com você porque elas nem sabem por quê, porque elas te veem como autoridade. Elas te veem como expert. Então a gente tem essa ferramenta da internet que é muito boa, que abre esse amplo caminho para a gente aparecer. E aí tem outra coisa, poucas pessoas que têm essa coragem de aparecer. De escrever um artigo por semana, de mandar os artigos para os clientes. Ainda é um nicho pequeno, são poucas pessoas que têm essa coragem. Em algumas indústrias ninguém faz isso. E aí o cliente começa a se impressionar, e aí é justamente isso que ele fecha inconscientemente. Porque lá no inconsciente ele você vê a sua sintonia, vivido como uma autoridade. Outra coisa importante de dentro é que a gente não precisa ser nada disso. A gente obviamente vai chegar lá. Mas no primeiro momento a gente só precisa ser percebido como uma autoridade, como uma pessoa cheia de entusiasmo e como uma pessoa afiada. Simples. Sendo percebido assim é o suficiente para a pessoa falar assim, talvez eu prefira fechar com ele, que é mais caro do que com aquele outro cara que vai me visitar, porque o santo não bateu. Alguma coisa que ele falou que ficou meio atravessada. São gatilhos inconscientes que a gente tem e que a gente percebe. E pronto. Às vezes é o definimento. Muito bem colocado. Obrigado. Imagina. Agora só a última complementação, assim. Cara, isso na verdade claro que tem vários gatilhos, tem várias técnicas de abordagem e tudo mais, mas isso também tem muito do teu papel na hora de explicar o teu produto, assim, sabe? Como é um produto inovador, tem que ser, se for tipo, muito fora da casinha, muito fora do que o seu cliente está acostumado, simplificar ao máximo, sabe? Falar assim, ó, eu resolvo, que a Rafa falou, que o Bradley falou também do resultado, falar, eu quero resolver isso. Claro que você não vai falar de cara, né? Legal abordar pelas beiradinhas do cara, assim, mas tentar simplificar para conseguir uma conversa com ele. Tem produtos, por exemplo, que são muito complexos, que você vai ter que, né, realmente sentar com o cara e explicar com ele, mas se você conseguir esse compromisso, que é base de um compromisso, você sentar com ele, conseguir essa primeira reunião, acho que aí, não que valha de tudo, né, pra você chegar lá, mas simplifica, assim, sabe? Você não precisa entregar todo o ouro, falar, meu produto já fica... igual eu tive uma experiência recentemente no McDonald's, 11 horas da noite, o cara ficou 20 minutos falando comigo, até que no 21º minuto ele apresentou o produto dele e eu falei, não acredito que você estava vendendo isso, era marketing era pirâmide. E aí que eu falei, não produto, não acredito, não, obrigado, não. Fiquei 20 minutos com ele no McDonald's, 11 horas da noite, falando disso. Então, entendeu? Tipo, não precisa entregar tudo uma vez, você vai pra... Bom, mas nesse caso deles, assim, que é um produto que você tem que fazer uma venda por educação, então, resumindo, a gente tem duas técnicas, que uma seria gerar um conteúdo gratuito para o cara tipo, perceber como uma autoridade e ser conscientizado disso devagarzinho e tal, né, que é algo mais lento. E outro seria a pergunta de implicação, tipo, digamos que ele vai resolver lá o problema da venda terceirizada do cara. Se você não precisasse mais ter vendedor e fosse assim assado, como isso impactaria na tua empresa? Fazer o cara chegar nessa conclusão, guiar ele, que isso é importante, aí você apresenta a solução, tipo, tcharam, é isso. Eu acho que só o teor da pergunta de implicação não é assim, como você faria, sabe? Tipo, como é que é hoje o teu processo de não sei o que. Aí ele vai contar. Tá. E que tipo de resultado que você tem com isso? Tá, não sei o que, sabe? Assim, não... sempre que... Eu não sei, Gabi, mas quando a gente usa, tipo... como você faria? Você compraria? Eu compraria tudo, cara. Se eu colocasse um Ganesha aqui, 50 metros, eu compraria, claro. Mas então, tipo, colocar uma coisa... Fechar no que ele tem de concreto hoje, assim, sabe? Desculpa, só que ele falou de pergunta de implicação. Era mais ou menos isso, sim. Que pelo menos aconteceu um caso lá na empresa, não sei se isso serve, tem uma empresa que foi vender um produto pra gente lá, e eles estavam com um negócio inovador tal, que eles queriam saber, fazer uma pesquisa, eles chegaram na abordagem deles, falaram, quero fazer uma pesquisa assim, tal, como que é o treinamento dos teus funcionários, tal, eles estão treinados o suficiente, papapá. Aí eu fui explicando pros caras, eles perguntaram se eu tinha 5 minutos, foi mais ou menos essa estratégia. Eles falaram assim, porque a gente tá fazendo um novo
produto no mercado, a gente está fazendo essa pesquisa, a gente vai lançar. Se você participar da pesquisa é 5 minutos. E daí você vai ter o nosso produto grátis por 3 meses. Vou te explicar a ideia em 1 minuto o que é, beleza? Beleza. Cara, é um Netflix que a gente vai gerar conteúdo que as empresas precisam treinar os funcionários e você pode treinar os funcionários, beleza. Aí ela me explicou, fez a pergunta e, cara, eu falei, ó, eu compraria o teu produto, sabe? Então, assim, acho que foi uma maneira dela dar um trial, assim, falar, pegar o teu comprometimento e tal, e te explicar a ideia de uma forma legal. Mas ela fez um monte de pergunta de implicação, assim, você gasta muito tempo treinando teus funcionários, e se você não tivesse custo com o treinamento, não seria bom, papapá, umas coisas meio assim. E conseguiu fazer a venda dela, né? Acho que a pegada é mais ou menos isso. Vamos falar desses 2 pontos que você comentou. Eu peguei na sua negócio de unificação, eu tenho só uma adendo para falar. Dependendo da pergunta de unificação, ela pode ser muito incisiva. Eu tenho um exemplo que uma pessoa foi me visitar numa empresa e me vendeu seguro de vida. E aí, sentou comigo e começou a me explicar, falou empresa, né? Não sei o que, e a primeira pergunta da qualificação dele foi a seguinte. Imagina, vamos vira a boca para lá, mas imagina que você sai do seu escritório, você está andando na rua com o seu carro e aí vem alguém e bate no motorista. O padrão de vida da sua família está segurado no momento? E a minha resposta foi a seguinte. Cara, por mais ou menos uns 7 anos ela está. E aí que ele falou assim, você já tem seguro de vida? Assim, já tem seguro de vida. Agora que o cara percebeu que não era ambiente. Então, assim, essas perguntas de unificação, elas têm que ser usadas no momento certo. No momento que você vai tirar realmente uma informação pertinente para a sua apresentação e para o seu fechamento. Porque se, por exemplo, você vai fazer uma pergunta assim, o seu patrimônio da sua família está segurado por 7 anos, e eu falo assim, puta, não está. Agora eu posso fazer uma pergunta por cima. Assim, legal, então se acontecer alguma coisa com você hoje, o que sua esposa vai fazer? Opa, minha esposa vai ter problemas, seus filhos vão ter problemas. Agora a gente começa a lidar com isso, mas entrar com uma pergunta dessa, você não tem informação suficiente para essa pergunta ser válida. Essa pergunta está muito invisível. O que eu ensino? O que eu falo para as pessoas fazerem perguntas? Isso vem de Jordan Belfort, de Lobo de Wall Street. Que é o seguinte, a gente começa com perguntas gerais. A gente começa com assim, você tem seguro de vida? Você treina seus funcionários? Isso é uma pergunta abrangente, totalmente generalizada. Depois que você tem essas informações, você vai começando a afirmar. Você treina seus funcionários? Quanto você treina seus funcionários? Quantas vezes você treina por mês? Eu treino uma vez a cada 2 meses. Quanto custa para você treinar seus funcionários? Opa, tá vendo? Eu estou ficando cada vez mais específico. Agora eu começo a tirar essa informação legal. E se eu pudesse, agora fica pertinente essa pergunta. E se eu reduzisse o seu custo em X%? Seria bom para você? O que você vai fazer com esse dinheiro sobrando? Agora eu estou levando ele lá para frente, eu estou fazendo ele ver os benefícios de usar o meu produto. Então tem várias jogadas nesse meio. Então eu só queria fazer esse adendo com essas perguntas, usar elas da maneira certa no momento certo. Elas são extremamente poderosas, mas elas podem destragar toda a sintonia que a gente cria se a gente fizer isso no momento errado. Então a pegada seria você começar com perguntas de situação para ver onde você está pisando, passar para perguntas de problema, onde está pegando os problemas do cara, e aí você fazer as implicações de resolver ou não aqueles problemas. É isso? Perfeito. Esse é o roteiro. E outra coisa, a gente está falando de dor, nós temos uma estratégia muito importante para a gente falar de dor. Se você conseguiu cavocar uma dor do cliente, fala assim, eu gasto 500 mil com treinamento por ano. Isso é muito, isso é pouco? Não, cara, isso é muito. Ano que vem eu não sei o que vai acontecer que eu não vou conseguir treinar. O cara começou a falar da dor dele, a gente não resolve a dor dele de imediato. Você não fala para o cara assim, legal, eu posso resolver esse problema. Logo de cara. Por quê? Porque no momento que você fala isso, ele faz assim, você pode resolver o meu problema? Então tá bom, então eu não preciso sentir mais dor. Vamos falar do lógico agora. Quanto custa? Você pode me dar um desconto? Sabe na garantia? Agora nós vamos falar só do lógico e não do emocional. Então a dor é emocional, você tem que fazer o cara sentir, se acostumar com aquilo. E aproveita para acabar com uma coisa mais masoquista. É cruel, assim, mas é isso mesmo, a gente tem que fazer as pessoas sentirem que, gastar 500 mil em treinamento, fazer o que ele está fazendo agora, causa dores. E ele tem que sentir isso, ele tem que saber disso. Isso causa dor e você precisa resolver. Só que assim, para resolver, a gente precisa fazer isso. Eu posso resolver.
Mas a gente precisa fazer do meu jeito. Eu manjo. Eu tenho uma empresa para resolver esse tipo de problema. Se você confiar em mim, a gente vai trabalhar junto e eu vou resolver esse problema. Para isso, você precisa só assinar aqui, ó. Vai ter contrato. Então a ideia Então, é aí sim. cutucar a ferida do cara um pouco antes de resolver o problema dele? Assim, fazer ele abrir o olho para aquela dor que ele não está querendo ver direito? Não sei se eu entendi. Exatamente, é isso mesmo. Você abrir o olho é uma maneira mais elegante de falar disso. Faz ele ver o olho da dor. Faz ele sentir, faz ele ver que não é de problema. Porque problema pode ser, problemas a gente percebe problemas de uma maneira diferente. Né? Eu estar aqui em Birico, para mim, é um problema. Eu deveria estar aqui com vocês, né, presente. Mas para o Luiz e para o Ivan, não. Eles pegaram uma TV e falaram, resolvido. Então a gente percebe problemas de maneiras diferentes. Se você pega o cliente chega com um problema e fala assim, eu gasto 500 mil, mas tudo bem, mas é importante pro meu pessoal aqui, não sei o quê, né, quero uma moral boa. É percepção diferente. Então, assim, descobriu dor, você acabou. Explora isso, você né? faz o cara sentir mais. Abre o olho dele, da forma elegante, né, de como é que é. Abre o olho dele para aquela dor e faz ele perceber que realmente é um problema. Ele lá na frente fala assim, para resolver isso é muito simples. A gente faz assim, assim, assado. É assim que a gente trabalha. A empresa faz isso. Atendeu uma empresa muito parecida com você, com um problema muito parecido com você, em X meses ela resolveu e estava assim, assado. É esse tipo de resultado que você gostaria de ter? Agora ele fala assim, porra! Claro que é. Agora ele está animado. Agora você fala assim, legal, então para começar é só você me dar o número do seu cartão de crédito, já se comprar na pronto, fechamento. Ótimo. Fechamento. E tem outro adendo que você comentou no início, né? Eu tenho que fazer mais um comentário. A gente falou dos 50% ruim do mercado. Né? Mas nós temos 50% bom do mercado, que é aí que a gente vai gastar energia vendendo. E esses 50% também são divididos em dois quadrantes. Um dos quadrantes é o seguinte, são pessoas que sabem que precisam do seu produto para resolver um problema, mas elas ainda não estão totalmente convencidas disso. Mas elas sabem que elas precisam procurar uma solução. E a outra metade desses 50% são pessoas que estão prontas, que estão preparadas para receber o produto de vocês. Então, mesmo que seja um produto inovador, você ainda vai achar aqueles caras que vão, captei a ideia, bora começar esse negócio novo. O que a gente está tentando fazer é achar essas pessoas, identificar quem são as pessoas prontas para eu fechar agora e quem são as pessoas que eu preciso convencer um pouquinho mais, que eu preciso mandar alguns artigos gratuitos, que eu preciso ir lá na porta, eu preciso mandar uma apresentação, eu preciso sentar e conversar com ele umas 2 ou 3 vezes para convencer, eu preciso mostrar aqui no financeiro, enfim, aquela coisa toda. Então não tem 50% da indústria que está pronta. Alguns precisam só de um pouquinho mais de convencimento que outros. E aí a gente vai descobrir isso na prospecção. Gabriel, aproveitando que você falou agora das perguntas de qualificação, acho que seria legal você falar um pouquinho de quais têm que ser feitas no momento de prospecção e quais têm que ser feitas no momento de apresentação do produto. Perfeito. Vamos lá, para prospecção, vamos considerar uma pessoa ou uma empresa que você está ligando e você nunca falou antes. Primeira coisa que você precisa descobrir, se essa pessoa usa o seu produto ou não. Se ela já usa. Digamos que o seu produto é muito novo, é um produto inovador, ela com certeza não usa nada semelhante. Então você pergunta se o resultado que o seu produto gera faz sentido na cabeça dela. Ou se ela faz alguma outra atividade para gerar aquele tipo de resultado. Digamos que o seu serviço é gerar leads para ela. Então, mas você faz isso de uma maneira diferente, faz isso de uma maneira especial. Então eu perguntaria, né? Por acaso você usa o Facebook para fazer anúncios na internet? Você usa o Google? Você usa outros produtos de leads que geram leads? Essa seria uma pergunta de qualificação para alguém que não usa nenhum produto assim. Se eu estivesse vendendo um produto que é mais comum, né? Digamos que eu estou vendendo canetas. Primeira pergunta é, você usa canetas? Você usa um produto semelhante ao meu? Então essa é a primeira pergunta, bem abrangente, bem geral. Depois eu vou começar a entender quais eram os resultados dela. Como que tem sido para você isso? Você tem feito isso? O que tem acontecido quando você faz isso? Mais algumas perguntas. Depois disso, financeiro. Por cima, quanto que você gasta com isso por mês? Quanto você gasta em Facebook por mês?
muito pouco, talvez a pessoa não queira falar, você pergunta muito pouco, mais ou menos, como é que é? Você vai conseguir informações sobre o dinheiro. E aí você tem o principal aqui, vocês lembram que eu estou dando bem geral, mas o que você tem que entender é o seguinte, entender se o seu produto, os resultados que ele dá para o seu cliente, se aplicam a ele. Então você tem que entender o que se esse cliente trabalha daquela forma. E outra, se ele pode pagar, se ele tem dinheiro para isso. Então entender mais ou menos se ele usa, o que ele paga, quanto que ele paga, onde que ele procura soluções. E às vezes essas informações a gente não precisa nem tirar dele. Por exemplo, se um cara fala para mim que para gerar leads ele usa só o Facebook, e ele é uma empresa de, sei lá, tem quantos anos, eu estou acompanhando a empresa do Facebook faz tempo, ele tem lá um post por dia, pô, você começa a pensar, esse cara gasta mais ou menos X, eu sei mais ou menos quanto ele gasta no Facebook. Então tem algumas informações que você pode tirar adiantado. Você só vai perguntar para ele para formalizar isso mesmo, você já tem mais ou menos uma ideia. Então você já pré-qualifica esse cara. Essas são perguntas de qualificação, extremamente gerais na prospecção. E entender esses dois pontos primordiais. Na hora de apresentar, as perguntas de qualificação podem ser um pouco melhores, elas dão mais informações para nós. Como, por exemplo, quanto tempo você gostaria de resolver esse problema? De quanto em quanto tempo você compra esse produto? Ou então, se ele não tem um problema, se ele tem uma expectativa, quanto tempo você gostaria de alcançar esse resultado? Então, esse é um exemplo de informação que a gente vai tirar nessa parte de prospecção, de apresentação. Preço. Preço está bom para você? Esse preço faz sentido? Se encaixa no seu orçamento? Beleza. Outra, se o cara vem e te faz perguntas, ele pode perguntar, o seu produto faz isso e aquilo? E se o seu produto faz, você pode apresentar o produto, mostrar os resultados e no final dessa apresentaçãozinha, perguntar, é esse tipo de resultado que você está buscando? Você gostaria de ter esses mesmos resultados? Então, esses são alguns modelos de perguntas que você vai fazer durante a apresentação, para criar diálogo. Durante a apresentação também nós vamos fazer muitas perguntas para entender se ele está entendendo o que a gente está falando. Então, você vai ver que, normalmente, quando eu mostro scripts, quando eu escrevo alguma coisa, tem sempre lá uma pergunta assim, faz sentido? Entendeu? Viu como é que é? Isso também nos ajuda a criar diálogo. Não são perguntas de qualificação especificamente, mas elas criam diálogo. São esses tipos de perguntas que eu uso dentro das minhas apresentações hoje em dia. Luiz, ficou claro? Tem mais alguma coisa que eu fale a respeito disso? Não, tá bom. Tem tempo para mais uma pergunta. Eu tenho uma diferente. Faz aí. Que é, na verdade, como achar um vendedor quando você não quer mais vender. Ou alguém que faça bem melhor do que você. Entre na política. Boa pergunta, essa pergunta é muito boa. Você fala comigo. Deixa eu entender um pouco o seguinte. Você quer buscar um vendedor novo para você treinar? Você quer buscar um vendedor que já atenda a sua indústria? Você já tentou contratar alguém? Alguém para vender, não. Para vender, não. Ter alguém... não sei, eu não gosto muito de ficar vendendo. Eu acho que eu não tenho muita paciência. Então a minha ideia é alguém que tenha esse prazer, goste de fazer isso. Então eu gosto de focar mais no produto do que em ficar conversando com pessoas para vender o produto. Tá, você já tentou contratar alguém antes? Para venda, não. Para venda, não. Tá. Você está querendo, essa pergunta para identificar quais são as características de um bom vendedor ou exatamente qual é o processo que eu faço para contratar alguém? Ele está te qualificando, galera? É exatamente isso. Estou qualificando um pouco a pergunta dele para ver se eu entendi. Mais as características. Então, eu tive uma que um amigo meu me falou, que foi: acha alguém que já tem alguma experiência com vendas. Não alguém que seja totalmente cru. Tá. Ok, vamos falar um pouco
sobre as características. Primeira característica para qualquer pessoa de vendas, que queira vender, queira trabalhar com vendas. Uma, a ambição tem que ser extremamente firme. Essa é a primeira característica que tem que ter no vendedor. Se ele não tiver essa ambição, talvez ele vai entregar realmente todo o resultado da sequeira. Então, primeiro ponto. O cara tem que ter vontade de crescer, ter essa ambição. Por que isso? Depois disso... Oi? Por que isso? Luiz? Por que isso? Porque normalmente o vendedor está ligado ao resultado. Então, se o vendedor não vê resultado nisso, ele busca o emprego. Especialmente agora que a gente vive com essa geração nova de pessoas que estão há uns 25 anos ainda sendo sustentadas pelos pais. Você precisa de alguém ambicioso. Se você não tem essa ambição, né, como é que você oferece mais dinheiro para uma pessoa que não tem a ambição de seguir? Como é que vai fazer? Eu preciso passar mais vendas porque eu preciso passar mais vendas. Mas eu estou bem com as vendas que eu faço hoje. Eu estou bem com o dinheiro que eu ganho, eu estou bem com o salário que eu ganho, por que eu tenho que trabalhar mais? Vendas é assim, para vender mais você tem que trabalhar mais. Então, primeiro eu acho que eu tenho essa ambição. Ficou claro, Luiz? Oi? Ficou? Legal. Então, acho que ele tem essa ambição de crescer, de aparecer, uma pessoa que tem a ambição de ficar rico, tem essa gana por trabalhar duro e conseguir resultados. Outras características. Tem dois caminhos aí. Você pode contratar alguém que seja um vendedor cru, você pode contratar, você treina essa pessoa. Ou você pode um vendedor com experiência. Tem dois pontos aí. O vendedor cru, ele pode demorar um pouco mais para criar atração. Porque o vendedor veterinário vai ter que se motivar, aquela coisa toda. O vendedor mais experiente pode ter um problema que ele é um cara que não evolui, é um cara que não se desenvolve. Então você tem outro problema, você vai lidar com esses problemas de maneiras diferentes. Eles vão acontecer, mas você vai lidar com eles de maneiras diferentes. Outro ponto, se você quer contratar um vendedor, seja um gestor presente. Ou contrate alguém para ser um gestor extremamente presente. Vendas é dinâmico, vendas não tem tempo para ficar esperando a resposta do gerente. Vendas não tem tempo para ficar esperando o mapa de custo. É aqui e agora. Então tem que ser rápido, essa conexão tem que ser rápida e esse treinamento tem que ser constante, inclusive. Eu sempre digo para as pessoas que o mundo ideal para a área comercial é ter um treinamento de manhã e um treinamento à noite. Todo dia. Não precisa ser um treinamento extenso, mas tem que ter um treinamento. E outro ponto importantíssimo para qualquer pessoa que vai pensar em contratar vendas é se esse cara se educa constantemente. Se esse cara lê, se esse cara faz treinamento, se ele não tem problema em investir pesado em treinamento, isso eu falo treinamento de 3, 4 mil reais. Então, se você tem alguém assim, com esse gás de se treinar, de se educar, legal, você vai ter um vendedor que vai evoluir, você vai ter um vendedor que está preocupado em ser melhor a cada dia. E aí é uma característica importante que nem todo mundo tem. Então, você precisa ter. Eu acho que esses pontos que eu passei são os principais. Entender que, você vai lidar com problemas tanto com o vendedor cru quanto com o vendedor experiente. Você vai ter que lidar com eles de maneiras diferentes. Você tem que ter uma boa gestão. Você não pode deixar o cara no escuro. Isso é péssimo, isso acaba com a moral. Estou falando isso de experiência própria para um empreendedor comercial autônomo. Então, destrói a moral. Treinamentos. Forneça mais estrutura de treinamento para ele. E investir que esse cara tenha essa grana de se treinar, de se educar. Se ele tem isso, vendas é resultado. Se você tem uma boa gestão, e aí vamos adicionar aqui mais uma coisa que é importante, venda, lá no final, o fechamento do contrato é só resultado. A gente não pode controlar. Infelizmente, a gente ainda não pode pegar a caneta, pôr na mão do cliente e falar assim, assina aí essa caceta dessa linha e me dá o seu cartão de crédito. A gente não pode fazer isso, infelizmente. Ou seja, é resultado. Se esse cara está disposto a trabalhar, a fazer 100 ligações por dia, a visitar cliente todo dia, a sentar, chegar cedo no escritório para ser treinado, chegar e ficar até o fim do expediente para ser treinado, se esse cara tem essa disposição, ele vai vender. Ele vai fechar negócio. Então é isso que você tem que focar. Foca nisso. Se você for contratar um vendedor inicial, pensa que você vai treinar. Se for contratar um vendedor experiente, cuida com os vícios de comportamento dele. Mas é isso aí. Esses pontos são os principais problemas. Valeu. Ajudou? Bastante. Que bom. Feliz.
Legal. É isso, queria. Fechou? Então, um breakzinho rapidinho e daí começa rapidinho. Beleza. Então, beleza. Então, valeu, então. Obrigado. Valeu por ter aí à distância, né? Arrasou! Gente, muito obrigado. Eu estou muito feliz que vocês estão aí, que a gente pode se conectar dessa forma. Puxa, é uma energia muito boa quando eu participo sempre nos eventos da Polimas, é assim. Então, estou muito feliz. Obrigado. Parabéns pela garra de vocês estarem hoje, 8h30 da noite, aí num evento desse, se evoluindo, se treinando. Parabéns para vocês. São poucos. Provavelmente os concorrentes não estão aí sentados hoje à noite, né? Então, pensem nisso. Parabéns, gente. Obrigado. Valeu. Obrigado mais uma vez. Pessoal, também aproveito Boa para noite. falar que o Gabriel vai dar um treinamento de vendas, né, Gabriel? No começo. Exatamente. E caso algum de vocês se interesse, a gente já está mandando algumas informações. Vai ser 4 dias de treinamento, cada dia vai ser 3 horas, então é um treinamento um pouco mais longo, que ele vai aprofundar vários desses temas. E a ideia é que seja bastante dinâmico e tal, onde ele consiga interagir bastante com o pessoal que esteja participando. Quando que vai ser, Cris? No começo de junho. Dias 5, 6, 12, 13, né, Gabriel? Exatamente. 5, 6, 12, 13. Legal. Vai ser massivo, vai ser o meu melhor material até o momento. Então, vocês vão gostar. Bacana. Obrigado. Valeu, cara. Obrigado. cara. Obrigado. Valeu. Falou, tchau, tchau. Gente, obrigado, bom coffee break. Qualquer coisa é só me chamar. Esquenta.